Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos continuar falando sobre figuras de linguagem, dando continuidade ao vídeo 1 sobre esse mesmo assunto. Começamos aqui com sinestesia. A sinestesia é aquela figura de linguagem que associa órgãos de sentidos. Então, mistura de paladar com olfato, de visão com audição, esse tipo de coisa. Para que haja uma sinestesia, é preciso que haja pelo menos dois sentidos envolvidos na frase. Exemplos. Com aqueles olhos frios, ela disse que não... com aqueles olhos frios, ele disse que não gostava da namorada. Então, você tem aí olhos, uma relação com o sentido da visão, claro, e frios, relacionado ao tato, e não à visão. Então, nós temos aí uma sinestesia. Abacaxilda, né, para trabalhar aqui com um exemplo, com um nome bem simpático. Abacaxilda tinha um cheiro doce. Aí, cheiro doce, né, você tem, no caso, o olfato e paladar. Então, isso é a sinestesia, tá? A relação entre sentidos diferentes, pelo menos dois. Depois, dando sequência, a perífrase. A perífrase, também chamada de antonomásia, da perífrase ou antonomásia, é a substituição de uma palavra ou um conjunto de palavras por uma outra que seja capaz de identificar essa palavra substituída. Por exemplo, quando eu digo cidade maravilhosa, né, cidade maravilhosa, estou fazendo uma referência clara ao Rio de Janeiro. Então, isso é uma perífrase ou antonomásia. A cidade luz é uma referência a Paris. O país do carnaval, uma referência ao Brasil, né, e por aí vai. Então, isso é o que a gente chama de perífrase ou antonomásia. A hipérbole é o contrário do eufemismo que vimos no vídeo 1. Porque a hipérbole é o exagero. É assim como o eufemismo tem por objetivo amenizar o impacto, a hipérbole tem por objetivo exagerar. Então, a palavra em si, a hipérbole, significa sempre exagero. Então, expressões do tipo, quase morri de estudar. Né? Ninguém morre de estudar. Então, esse quase morri. Estou te esperando há um século. Você pode estar esperando outra há muitas horas, mas um século não pode, né? Imagina alguém lá 100 anos esperando. Então, claro que isso não tem um sentido literal, é uma figura de linguagem. Tristarildo chorou rios de lágrimas. Aí, mesmo que você chore todos os dias da sua vida, todas as horas, não vai dar para formar um rio. Então, são expressões exageradas. Apóstrofe. Apóstrofe é quando você está lidando com chamamento, com invocação, com esse tipo de coisa, né? Uma interpelação que você faz dando bastante ênfase. É muito frequente na poesia, principalmente lá no período do romantismo. Então, ó céus, é preciso chover mais. Ó Deus, ó céus, por que você não me ligou? Esse tipo de coisa, esses chamamentos, essas expressões, tá, que são caracterizam o que a gente chama de apóstrofe. A elipse, como o próprio nome já sugere, é a omissão de alguma palavra. Só que essa omissão de alguma palavra, a palavra que no caso não é escrita ou não é falada, ela é percebida facilmente. Então, seria o caso, por exemplo, de tomara você me entenda. Nesse tomara você me entenda, existe a elipse do que, né? Tomara que você me entenda. Então, facilmente você percebe que tem um que escondidinho por ali. No mar, muita vida. Então, esse no mar tem muita vida, né? No mar existe muita vida. Então, a elipse é a omissão de um termo. Zeugma. Zeugma é um nome tão bonitinho, eu gosto de Zeugma.
é a omissão de uma palavra pelo fato dela já ter sido usada antes. Tá? É uma espécie de elipse. Só que no caso da elipse, a palavra não foi usada ainda, ela é elipsada ali, ela não aparece na frase, mas ela não foi citada antes, você deduz. No caso da zeugma, ela já foi citada, você não quer repeti-la. Então, por exemplo, fiz a introdução, ele a conclusão. Ou seja, eu fiz a introdução, ele fez a conclusão. Para evitar o fez de novo, né, o uso do verbo fazer de novo. Então, né, fica subentendida ali. Gosto dela e ela de mim. Então, ou seja, eu gosto dela e ela gosta de mim. Né? Você evitou a repetição ali do verbo gostar. Zeugma é quando isso acontece, ou seja, a palavra já foi citada antes, aí você faz a elipse dela para não repeti-la. Temos o hipérbato. Hipérbato é também chamado de inversão. O hipérbato é a quebra da ordem direta da frase, da oração. Vamos lembrar que a ordem direta de uma oração é sujeito, verbos e complementos. Essa é a ordem direta. Tá? Sujeito, verbos, complemento. Qualquer alteração nessa ordem vai caracterizar um hipérbato ou uma inversão, que é também chamada de ordem inversa. Então, por exemplo, são como os anjos os seus alunos. Né? Na ordem direta, você teria os seus alunos são como os anjos, né? Porque o sujeito iria primeiro, depois o verbo, depois os complementos. No hino nacional, há uma frequência muito grande de casos de hipérbato. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Ou seja, os teus risonhos lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. Lá em Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? O hino nacional é um poema, um poema com características parnasianas. E o parnasianismo ele tem uma forte presença de hipérbato, se utiliza muito. O hipérbato é assim, se você pode complicar, por que facilitar? É para isso que serve o hipérbato, né? Simplesmente para dar aquela impressão, para dificultar a compreensão. Enfim, evite usar hipérbole. No poema, tudo bem, né? A gente está falando na literatura temos essas ocorrências, mas algumas, assim, a utilização dela vai mais dificultar do que facilitar a vida do leitor. Uma outra é o polissíndeto. Esse poli é de muitas. É o mesmo poli de poliesportivo, ou seja, um lugar onde se pratica muitos esportes. É o mesmo poli de polivitamina, ou seja, muitas vitaminas juntas. É o mesmo poli de polissílaba, ou seja, mais de 3, né? Mais de 3 já é poli, já é muito. Então, enfim, é esse mesmo poli. E o síndeto? Os síndetos são conectivos. Síndeto é a mesma coisa que conectivo. É a mesma palavrinha usada lá em oração sindética e oração assindética. Então, o polissíndeto é o uso repetido, é a frequência de síndetos, ou seja, a repetição de conectivos. Exemplo, as crianças falavam e cantavam e riam felizes. Então, essa sequência de é um polissíndeto. Eu gosto de ler e de escrever e de ser feliz. Então, você tem essa repetição desse e, né, que é a conjunção, aí, o polissíndeto. O assíndeto é o contrário. O assíndeto é a não utilização de conectores, de conectivo, numa frase. Por exemplo, não sopra o vento, não gemem as ondas, não murmuram os risos. As orações foram separadas, né, com vírgula, não se usou nenhum conectivo. Chegou, ligou a TV, dormiu. Mesma coisa, assíndeto. Então, se eu colocasse aí, chegou, ligou a TV e dormiu, aí eu teria o polissíndeto. Anacoluto. Algumas dessas figuras de linguagem são muito mais frequentes, né? Outras são menos usadas ou pelo menos a gente percebe menos a utilização delas. O anacoluto ela é bastante utilizada na linguagem oral, na língua oral. É mais usada na língua oral do que na escrita. Eu não estou dizendo que não apareça na escrita. É muito comum em alguns poemas. Mas ela é muito mais frequente, muito mais perceptível na linguagem oral. Porque no anacoluto,
você tem uma ruptura do pensamento, há uma mudança brusca na sequência. Exemplo, eu parece que estou ficando zonzo. Ou seja, você tem aí uma quebra, né? Eu poderia ter começado a frase, eu pareço que estou ficando zonzo. Não, aí você dá aquela quebra, parece que estou ficando zonzo. A vida, não sei como será sem saúde. Aí, ou seja, você tem uma quebra, né, da sequência da forma que ela começou. Temos a silepse. A silepse, na verdade, ela é uma concordância com o entendimento e não com o que está escrito, né? A concordância em português ela é feita basicamente com o que está escrito. Mas na poesia, na figura no uso da figura de linguagem, né, você pode fazer a concordância com a ideia e não com o que está escrito. Quando isso acontece, aí temos silepse. E aí temos alguns tipos de silepse. Por exemplo, as mais comuns. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. É um exemplo de silepse de gênero, né? Porque vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo, né? A palavra cidade não foi citada, mas fica claro que estamos falando de São Paulo. A maioria da cidade de São Paulo, né, no caso. A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas, a maioria das clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Nós temos aí uma silepse de número. Deveria ser a maioria das clientes ficou insatisfeita. Porque quando isso aí acontece, por exemplo, se a expressão a maioria não estivesse especificada, a concordância obrigatoriamente teria que ser feita no singular, né? Então, a maioria está insatisfeita. Agora, quando eu especifico esse termo, então a maioria das clientes, a maioria dos alunos, a maioria dos brasileiros, aí a concordância pode ser feita com a palavra maioria ou com a especificação, né? Daí o singular ou o plural. Todos terminamos os exercícios, né? Uma silepse de pessoa. Nesse caso, a concordância é com nós, né? Ela é feita com nós, com o pronome nós, ao invés de ser com o pronome eles, né? Então, todos terminaram os exercícios. Mas como eu estou me incluindo, então todos terminamos os exercícios, né? Porque eu me incluí no contexto aí. Temos ainda a anáfora. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras, de uma palavra ou de uma expressão no início de cada verso de um poema, né, numa sequência. Então, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, olha, se você sair, se você ficar, se você quiser, essa expressão, essa repetição desse se você. No poema do Carlos Drummond de Andrade, E Agora, José? Ele vai repetir, E agora, José? E agora, José? É um caso de anáfora. Aliteração. A literação é a repetição de sons consonantais. O rato roeu a roupa do rei de Roma, nessa sequência de R's, é uma literação. No poema do Cruz e Souza, vozes veladas, veludosas vozes, essa repetição do V, né, é um caso de aliteração. Já a assonância é a repetição de sons vocálicos. Então, esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Então, essa sequência aí de sons vocálicos caracteriza uma assonância. Também é num texto do Chico Buarque, numa canção do Chico Buarque. Sou Ana, bacana, da cama, sou Ana, de Amsterdã. Então, essa sequência vocálica de A também é uma assonância. A onomatopeia é uma figura de linguagem muito engraçadinha, porque ela é, na verdade, a tentativa de se reproduzir um som. Então, a gente usa a onomatopeia imitando sons. Por exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Aí, tic-tac, né, é uma onomatopeia. Aí, essa figura de linguagem é muito utilizada em quadrinhos, em HQ, na história em quadrinho. O gloob-gloob, quando alguém está se afogando, ou bebendo água, ou coisa desse tipo. Ela correu para fazer xixi. Xixi é uma tentativa de reproduzir o som do líquido saindo. Então, a palavra
onomatopaica. É o mesmo caso do pum. Essa expressão popular pum, né, que é uma tentativa de reprodução do som peidoso, então é um caso de onomatopeia. E para finalizar esse pacote, paronomásia. A paronomásia, ela tem relação com as paronímias. Paronímias são palavras muito parecidas na escrita ou no som, não iguais. Elas são parecidas apenas. Então, a paronomásia é uma figura de linguagem que tem a ver com essas palavras com sons parecidos. Exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Então, você tem aí cavaleiro, né, que é o cabra que anda a cavalo, e cavalheiro, que é o sujeito gentil. Né? São palavras muito parecidas, mas elas não são iguais, nem na escrita, nem no som. Elas só são parecidas. Então, quando isso ocorre, essa figura de linguagem, né, quando acontece na frase, essa figura de linguagem se chama paronomásia. É isso, então, nesse segundo lote de figuras de linguagem. Um abraço e até o próximo vídeo.